Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é Verdátil. Você já ouviu falar nessa técnica? Ela é um underpaint que consiste em aplicar uma camada de verde, como o próprio nome já sugere. Ela veio do período renascentista. Ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre essa técnica? Então você já sabe. Não saia daí! Verdátil vem do italiano e quer dizer verde ou esverdeado. Surgiu na Renascença italiana, primeiramente para fazer os afrescos nas paredes sob o gesso. Hoje também utilizada em telas como underpainting. Com o verde aplicado por baixo e depois de seco, as tonalidades avermelhadas adicionadas a eles traziam grande harmonia, já que o verde e o vermelho são cores complementares. Essas cores eram muito utilizadas em igrejas em Florença. Pintores como Giotto e Jimmy Giannini usavam demais em seus afrescos. O verdátil pode ser feito exatamente como o grisalho. Se você não assistiu a aula sobre o underpaint, eu vou deixar aqui o card para você ver como é que ela é feita. Bom, o grisalho basicamente é feito com a tinta fresca, bem diluída. Essa tinta é aplicada sobre toda a tela e logo então aplicado os valores tonais. No grisalho, como o próprio nome sugere, são em tons de cinza e castanho. Já o verdátil em tons de verde. Depois de seco, é que então é feito o underpaint, aplicando as camadas com as cores da luz, cores da pele e outros tons que venham a existir no ambiente. E como você vai saber qual técnica escolher? O grisalho ou o verdátil? Isso vai depender também da atmosfera em que a figura se apresentar. Existem alguns termos que, se você não compreender, vai ficar difícil também de aplicar a técnica do verdátil ou do grisalho. Quando eu falo em underpainting, quer dizer que são as camadas que estão frescas, as que eu vou preparar primeiro, fazer a monocromia, marcar os valores tonais. Então, underpaint quer dizer sob a pintura, ainda vai vir outra camada. Quando você fala em overpainting, será a camada que vai ficar por cima, a camada final, ou seja, a velatura. Então, quando você compreende a diferença e compreende também os termos, fica muito mais fácil poder aplicar a técnica. Pretende fazer pesquisas para se aprofundar sobre o tema verdátil, é necessário tomar alguns cuidados quanto às referências biográficas, porque existem diversas citações sobre o termo verdátil que são totalmente diferentes uns dos outros. O primeiro trata do verdátil como afrescos. O segundo trata de verdátil como uma técnica de artesanato, uma tinta específica para que tudo fique esverdeado, mas não para telas. E também o verdátil em camadas, desde o século XV que se utiliza essa técnica. Então, há três tipos de referências: parede, artesanato e telas. Uma pergunta muito frequente aqui nos comentários é a seguinte: eu posso adaptar essa técnica que você está passando de tinta a óleo com a tinta acrílica? Nem sempre é possível. A tinta acrílica é totalmente diferente da tinta a óleo. Tem realogias diferentes, modos de secagem diferentes, aglutinantes diferentes. Então, como elas são muito distintas, fica difícil aplicar a mesma técnica trabalhando com materiais diferentes. Com a tinta acrílica, por exemplo, é impossível de se aplicar a técnica da velatura.
assim como a técnica do underpaint, fica muito difícil porque a tinta tem uma secagem que não oferece uma elasticidade perfeita para que a técnica dê certo. O verdátil não é um verde específico, são tonalidades baseadas no verde, feita com preto, terra de siena natural, terra de siena queimada e o branco. Vamos fazer os valores tonais com esses tons para fazer a aplicação do overpaint logo depois de seca. Vamos lá? Existem algumas confusões em torno do verdátil. Alguns artistas confundem como sinônimos verdátil e underpaint. Mas vamos lá, com calma você vai entender direitinho. O underpaint é a técnica em que se aplica uma camada de tinta e com ela ainda fresca vai se colocando os valores tonais. Será uma base monocromática. A diferença do grisaille para o verdátil é que o grisaille são em tons de cinza e castanho, já o verdátil em tons de verde. Mas ambos são underpaint, mas o verdátil não é sinônimo de underpaint. É um underpaint verde e o grisaille é um underpaint cinza ou castanho. E quando mudava de região, os artistas mudavam essa forma de fazer. Mas agora você já sabe o que é um underpaint, um overpaint, um grisaille, um verdátil e chegou a hora de aplicá-lo. Eu vou queimar a minha tela não apenas com o solvente, mas com o medium, e ela ainda fresca. Quando tiver meio pegajosa vai ser a hora que eu vou desenhar. Por cima desse desenho é que eu vou marcar os valores tonais. Vamos lá? A técnica do verdátil só dá certo se aplicada em uma camada ainda fresca. Não é como nas outras pinturas, que você queima a tela, espera ela secar para fazer o desenho e começar a pintar. O underpaint é diferente. Você tem que fazer proveito da tela em processo de secagem. É o que eu vou fazer agora, utilizando o medium para diluir o meu terra de siena. Se você não sabe a proporção de um medium, é bom que você faça a aula para poder entender melhor. Se você não tem isso aqui, não vai saber também fazer as misturas, os processos não vão dar certo. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você saber um pouco mais do curso online e ter uma base melhor e entender todas as outras técnicas. Vamos lá? Então eu vou diluir o meu terra de siena com o medium e aplicar em toda a tela para depois fazer o desenho. Pronto, agora eu vou dar cerca de 2 horas para ver se a tinta começa a ficar pegajosa. Só quando ela estiver pegajosa é que eu vou fazer o desenho para começar a aplicar os valores tonais. Com o fundo já pegajoso, chegou a hora de marcar o esboço e depois os valores tonais. Para fazer a técnica do verdátil, você precisa do preto, do terra de siena natural, do terra de siena queimada e do branco. São com esses tons que você vai fazer algumas gamas do verde. E quando secar, no overpaint, vamos fazer a velatura. Logicamente não vai ficar pronto hoje, porque para aplicar a técnica da velatura, a tela tem que estar
totalmente seca. Então, na próxima aula vai ser a continuidade do verdátil entrando na velatura. Simbora? A minha modelo é muito exigente, além de muito bonita. É a minha filha Beatriz e eu tenho a incumbência de fazer ficar bonito. Vamos lá? Vou diluir aqui o preto só para fazer algum contorno, mas o restante não vai ser diluído. Pronto, então agora eu vou começar pelo fundo. O preto, terra de siena e o branco. Vou colocar um pouco de ocre para a cor esverdear um pouco mais. Esverdeia, dependendo da marca, pode ser que o seu terra de siena tenha muito vermelho e ele fique um grisalho e não um verdátil, que é o que está acontecendo com o meu. Então eu vou deixar de trabalhar tanto com esse e passar a trabalhar um pouco mais com o ocre. Olha só como agora começa a esverdear um pouco mais. Isso, tá vendo? Agora ele deixou de ser uma cor quente, passou a ser uma cor mais fria e com tendência ao verde, que é a base da nossa técnica de hoje. Vou diluir um pouco para fazer o fundo.
Pronto, o underpaint está esperando agora a secagem para a próxima fase do underpaint, onde vamos fazer a velatura. Você tem que esperar a próxima aula para ver o resultado. Então, artista, o que você achou de conhecer o Verdatio? Essa técnica muito utilizada pelos italianos na época do Renascimento. Você vai tentar? No começo é assim mesmo, fica muito esquisito, parece até um zumbi. Mas na próxima aula, quando a gente for refinar, você vai ver como vai ficar bem natural. Se você vai tentar, deixa aqui nos comentários. Se você nunca viu, também deixa, eu quero saber. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Faça um comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.